Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino e Silva ficarão chocados após o perito revelar o verdadeiro motivo de Agatha ter perdido a vida. Nesse instante que o delegado percebe que foram 2 ou 3 pessoas que participaram. Enquanto o velório de Agatha acontece, Marino repara em um detalhe que ninguém havia percebido e fica com os cabelos em pé. O delegado usa aquilo que viu para conseguir uma prova secreta sobre quem são os verdadeiros culpados. Antônio se recupera e reúne nova primavera inteira na mansão para dar um jantar em comemoração aos novos tempos. Mas o delegado para a festa na hora e grita: "Fechem as portas! Daqui ninguém sai! Todos os participantes do que aconteceu com a Agatha estão aqui! E eu vou contar tudo o que aconteceu naquele dia! Hoje a justiça será feita!" Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer depois que um perito conversar com Silva e Marino e explicar que Agatha perdeu a vida por conta das ervas misteriosas que ela ingeriu. Preocupado, o delegado conversa com Silva. Foi mais de uma pessoa que deu um fim na Agatha. Tá evidente. Silva pergunta: "Qual a sua sugestão?" Marino responde: "Uma pessoa dopou a Agatha, outra empurrou da escada, e a última foi lá e fez os disparos. Elas podem ter agido juntas ou separadas, mas todas na intenção de acabar com a Agatha. Dificilmente foi só uma que fez tudo isso. É mais provável que tenha sido 2 ou 3 pessoas." Silva pergunta: "E você já tem uma lista de suspeitos? Já sabe o que vai fazer agora?" Marino responde: "Agora que o corpo da Agatha foi liberado para o velório, eu tenho que ir até lá e ficar de olho nesse funeral. Uma coisa que eu aprendi é que sempre o autor do crime aparece no velório da vítima. A gente só tem que observar com detalhes." Silva avisa que irá acompanhar Marino na investigação, e os dois continuam tentando encaixar as peças enquanto se preparam para o funeral. Enquanto isso, em outro canto, Irene também se ajeita para o velório, quando, de repente, repara em algo e toma um susto enorme. A mulher arregala os olhos e questiona: "A minha pulseira! Cadê a minha pulseira? A pulseira que eu sempre uso! Ué, mas onde que ela foi parar? Não pode ser. Será que... Não pode ser." Desesperada, Irene sai correndo o mais rápido que pode, atrás de Ramiro. Instantes se passam, até que ela encontra o homem e manda: "Ramiro, abra o seu carro agora mesmo. Preciso procurar uma pulseira que caiu do meu braço naquela noite." Ramiro estranha e fala: "Ixi, patroinha, aqui no meu carro não tem pulseira nenhuma. Se tivesse, eu já teria achado." Irene fica mais desesperada ainda e manda: "Abre logo esse carro, Ramiro. Se eu não achar isso, eu tô perdida. E você vai me ajudar a procurar." Ramiro faz o que Irene mandou e, sem entender nada, começa a revirar o carro. Os dois passam um tempo procurando e Ramiro diz: "Aqui essa pulseira não tá." Em pânico, Irene diz: "Isso não podia ter acontecido, Ramiro. Não podia." Ramiro pergunta: "Por quê? A pulseira era de valor? Com o dinheiro que a patroa tem, dá pra comprar um tantão de pulseira." Irene o interrompe e fala: "É claro que não é por causa do dinheiro, Ramiro. Eu tô com medo da onde foi que eu perdi essa pulseira. Se essa pulseira caiu na casa do Antônio e a polícia a encontrou, eu estou perdida. E você também." Ramiro entende na hora e, em choque, fala: "Mato Grosso do céu. Essa pulseira é uma prova contra a gente. E agora, dona Irene, o que a gente faz?" Apreensiva, a mulher responde: "Agora é torcer para que ninguém encontre e que o pior não aconteça. Bom, deixa eu ir. Quero passar lá no funeral daquela infeliz. Não perco a Agatha dentro de um caixão por nada nesse mundo." Ramiro avisa: "Mais tarde eu vou passar lá com o Kelvin." Mesmo preocupada, Irene vai até o velório de sua rival, enquanto questiona o que aconteceu com a sua pulseira. Momentos se passam, até que dezenas de pessoas se reúnem para o velório de Agatha. Antônio chega no local em pé e com a consciência recuperada. Angelina se surpreende com a presença dele e fala: "O Dr. Antônio está aqui, e está bem. Não imaginei que ele iria aparecer no funeral da Agatha depois de tudo o que aconteceu." Hélio chega e se aproxima do caixão com lágrimas nos olhos. Caio chega junto com Aline e fica no fundo, observando tudo.
Irene chega em um canto e também fica de olho na cena. De longe, o delegado Marino aparece junto com Silva e avisa. Agora é só ficar de olho. A pessoa que acabou com a Agatha, com certeza, está aqui. Nesse instante, Irene se aproxima do caixão de Agatha e dá risada quando vê a rival dentro. Marino continua olhando de longe, estranha e questiona. A Irene tá tirando sarro da Agatha dentro de um caixão. É isso? Ramiro se aproxima de Kelvin e cochicha algo, de um jeito apreensivo, no ouvido do rapaz. Kelvin toma um susto enorme com o que Ramiro fala e fica com os olhos arregalados. Marino continua observando de longe e comenta. Isso daqui tá bem estranho. O Ramiro e o Kelvin. Repara naqueles dois. Nitidamente estão super tensos, incomodados. Pode anotar, eles sabem de alguma coisa. Instantes depois, Petra passa por perto do caixão de Agatha e joga uma coisa lá dentro. Marino se surpreende mais ainda e pergunta. Você viu aquilo, Silva? A Petra La Selva acabou de jogar alguma coisa dentro do caixão da Agatha. Mais alguns minutos se passam, até que o caixão de Agatha desce para ser enterrado, e Antônio dá risada com a cena. O homem se aproxima de Irene e avisa. Agora que esse pesadelo acabou, quero dar uma festa lá em casa. Uma comemoração, que estou bem, que estou vivo, e que novos tempos estão vindo pela frente. Irene abre um sorriso maior ainda, ao perceber que conseguiu o que mais queria, ter Antônio de volta. Antônio não perde tempo e começa a ir atrás das coisas de sua grande comemoração, enquanto Irene fica encarregada de convidar a cidade toda praticamente. Enquanto isso, na delegacia, Marino conversa com Silva e avisa. Nós já temos a lista com os principais suspeitos de terem acabado com a Agatha. Os nomes são o seu Gentil, pai do Jonatas. Ele estava andando pelas redondezas da fazenda, logo depois do que aconteceu. Também temos a Petra e o italiano. Também o Ramiro e a Irene. Esses dois aí eu tenho quase certeza de que eles estavam trabalhando juntos. Eu vi no final do velório a Irene conversando com o Ramiro em um canto. Também reparei que eles chegaram praticamente juntos. Silva pergunta. E o que você vai fazer, Marino? O delegado responde. Vou pressionar o Ramiro. Tenho certeza de que ele tem muita coisa para me contar. Se ele tiver envolvido nisso, vai entregar os verdadeiros culpados. Marino não perde tempo e vai fazer o que falou. Ramiro é obrigado a dar um depoimento para o delegado e fica tremendo de medo, cara a cara com ele. Tremendo, Ramiro fala. Olha, eu devo confessar que eu não sei porque o delegado me chamou aqui. Eu não fiz nada demais com ninguém. Marino joga um verde e pergunta. Será mesmo, Ramiro? A Irene acusou você de ter disparado contra a Agatha. Quando escuta aquilo, Ramiro entra em desespero, treme mais ainda e fala. Mas não fui eu. Não fui eu que acabei com a Doninha. A patroa até queria, mas na hora eu comecei a tremer. Marino se aproxima mais ainda e pergunta. E o que você fez depois que tentou e não deu certo? Ramiro responde. Foi a Irene. Ela pegou da minha mão e disparou. Marino se surpreende ao conseguir tirar toda a verdade de Ramiro. Depois que o capanga de Antônio sai da sala, Marino manda Silva entrar. O delegado conversa com o policial e avisa. Preciso que você pegue para mim aquele aparelho que faz um rastreio de precisão com GPS do celular. Vamos descobrir o que tá faltando para desvendar essa história. Silva faz o que Marino mandou. Os dois começam a rastrear os telefones de todos os suspeitos, até que Marino arregala os olhos e fala. Isso daqui tá dizendo que foi o italiano. O Luigi é o que estava mais próximo do local. Marino continua juntando todas as peças do quebra-cabeça. E instantes depois, dezenas de convidados chegam na Fazenda La Selva para a comemoração de Antônio, sem imaginar o que está prestes a acontecer de verdade ali. Caio chega junto com Aline e fala. Eu só tô aqui porque a Petra pediu para eu vir. E também porque eu quase perdi o meu pai esses tempos. Apesar de toda a maldade, ele continua sendo o meu pai. Petra aparece junto com Luigi e comenta. Nem acredito que todo aquele pesadelo finalmente acabou, Luigi. O italiano fala. Sim, agora todas as coisas vão voltar a serem como eram antes, Petra minha. Irene recebe os convidados feliz da vida e comenta. Eu voltei para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Essa casa é minha. O Antônio é meu. E ninguém mais vai me tirar daqui. Ninguém.
As pessoas continuam comemorando, até que Antônio pede para todos ficarem em silêncio e diz: Por favor, meus amigos, 1 minuto de atenção. Eu quero dizer algumas palavras. Os convidados se aproximam com as taças nas mãos e Antônio fala: Nem tudo nessa vida são flores. Eu mesmo passei recentemente por um momento muito desagradável. Mas quero que vocês saibam que eu já superei mais esse desafio. E estou de volta com o mesmo ímpeto e o mesmo fôlego. Me sentindo até mais forte do que antes. Ainda mais cheio de gana pela vida. Todos começam a aplaudir. Até que, de repente, o delegado Marino aparece e grita: Parem essa festa, agora mesmo! Um silêncio enorme toma conta do local. E todos ficam confusos com a presença de Marino. Revoltado, Antônio questiona: O que é isso, Marino? Posso saber o que você está fazendo aqui? Quem foi que te deu o direito de entrar na minha casa dessa forma? Marino responde: Eu estou aqui porque eu descobri a verdade do que realmente aconteceu com a Ágata nessa casa. E todo mundo precisa saber. Nesse instante, um murmúrio enorme começa entre todos no local. Irene arregala os olhos e encara Ramiro. Angelina aparece apavorada e treme de medo. Petra também fica em choque e se aproxima de Luigi, preocupada. Nervoso, Antônio manda: Então desembucha de uma vez, Marino. Fala logo o que você descobriu. Marino conta: A Irene e o Ramiro entraram para acabar com a Ágata. Só que quando eles chegaram, ela já estava caída na escada. A Irene mandou o Ramiro disparar, mas na hora ele não conseguiu. Então ela mesma fez. Quando Marino fala aquilo, o murmúrio fica mais alto ainda, e todos encaram Irene. Antônio fica de queixo caído, e Irene não consegue dizer nada. Ramiro treme de medo e cochicha: Mato Grosso do céu, agora ferrou de vez. Marino continua: A Petra juntou ervas e comprimidos e colocou no jantar da Ágata. Em seguida mandou mensagem no celular do Luigi para revelar o que fez. Foi aí que o italiano apareceu. Discutiu com a Ágata na parte superior da escada e empurrou ela. Luigi interrompe Marino e fala: Não foi isso que sucedeu. Eu fui segurar a Ágata. Ela ficou zonza com as ervas, perdeu o equilíbrio e caiu. Petra fala: Eu só dei as ervas para ela sentir um pouco do gosto do que estava fazendo com o meu pai. Irene fala: Eu tenho um álibi, Marino. Eu estava em casa esse tempo todo. Não é, Tadeu, Gladys e Graça? Os três estranham, mas confirmam para Marino o álibi de Irene. Marino diz: A Ágata estava apresentando um risco para toda a família La Selva. O que vocês fizeram foram se defender. O delegado não prende ninguém. Antônio se ajoelha aos pés de Irene e pergunta: Aceita casar comigo dessa vez e ser para sempre? Emocionada, Irene responde que sim, e os dois se beijam. Você acha que tem chances da Ágata aparecer viva no casamento de Antônio? E quanto a Petra, Luigi, Ramiro e Irene, você acha que eles todos deveriam ir presos? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.